Veremos agora um pouco mais sobre a 77ª Festa das Flores, que acontece aqui na cidade de Joinville. Você pode acompanhar muitas atrações, como por exemplo a exposição das flores, a feira de agronegócio, workshops, a praça de alimentação, apresentações musicais e muito mais. Assista agora! Ivana, eu queria que você comentasse então um pouco do surgimento da Festa das Flores. Então, a Festa das Flores ela tem 77 anos, né? E ela surgiu na realidade com os nossos colonizadores, né? Que começaram a trazer as orquídeas que eles encontravam aqui na mata, começaram a se reunir. E aí foi se criando uma vontade, né? De dialogar, trocar ideias sobre essas plantas que encontravam na natureza, e a partir disso então foi criada uma associação, que hoje é a Agremiação Joinvilense de Amadores de Orquídeas. Então tudo começou com os nossos colonizadores na realidade. O público-alvo de vocês, qual é? Olha, o nosso público-alvo na realidade é a família, né? A gente esse ano inclusive está trazendo mais um tema na qual a gente quer a família aqui dentro. Então, desde a criança, vai ter atrações para a criança, para o adolescente, né, para a dona de casa, para a mãe, né, para o empresário, né, para quem quer fazer negócios. Então, tem para todos. E este ano, qual que é a temática do evento? Flores, uma história de sedução. Né? Então, assim, a gente está contando a história de como a flor seduziu. A flor seduziu o inseto, os animais, desde o final do período Cretáceo, onde surgiu a primeira flor. A partir disso veio seduzindo as civilizações. Então nós estamos contando alguns cenários, assim, jardins da Babilônia, jardins orientais, europeus e contemporâneo, que é a nossa era atual. Quem vem na Festa das Flores vai encontrar o quê? Quem vem na Festa das Flores vai encontrar muita novidade, isso eu garanto. Esse ano nós temos, assim, além disso que eu já comentei, né, que é o tema da festa, nós temos feira de agronegócios, a primeira feira que está acontecendo, voltado para o pequeno agricultor e produtores de ornamentais da nossa região. Nós temos também jornada técnica, nós temos uma praça gastronômica diferenciada, que é o Food Truck, né? Então, assim, temos várias atrações. Fátima, você que veio de Curitiba aqui na Festa das Flores, o que você está mais gostando aqui do evento? Bem, eu sou apaixonada por orquídeas. Tenho algumas espécies na minha casa, não muito, mas temos. E nós viemos em 4, eu, minha mãe e 2 amigas, para comprar orquídeas mesmo. Aí tô levando algumas qualidades aqui que eu ainda não tinha, né? Então indica quem não conhece ainda a Festa das Flores a visitar? Nossa, venha, porque está maravilhosa esta feira. Eu, assim, queria levar todas as espécies, mas eu não tenho dinheiro para levar todas. Mas realmente, venham porque está maravilhosa. Ivana, eu queria que você explicasse então quem são os expositores, qual é o segmento deles aqui na Festa das Flores. Na Festa das Flores nós temos expositores do mercado de plantas, que são comerciantes de plantas, que vêm do Brasil inteiro. Nós temos a Feira Agroflores, com produtos voltados para o mercado da floricultura e das plantas ornamentais e da produção de plantas ornamentais. E temos ainda a Feira de Artesanato. Como que vocês escolheram esses expositores? Na verdade, assim, os expositores eles são escolhidos pelo segmento, né? Com afinidade com o segmento do mercado de plantas ornamentais e da agricultura familiar. A Denise, eu queria que você explicasse quais são os tipos de abelhas que existem. Existem então as abelhas Apis mellifera, né, que foram introduzidas, elas não são nativas do Brasil. É onde hoje a produção própria de mel vem dessa espécie. E também temos as abelhas sem ferrão,
que são as nativas do Brasil. E a diferença entre elas? A diferença é que as abelhas nativas, elas não possuem ferrão. E todo o processo de polinização das nossas matas, elas são responsáveis por mais de 80% dessas espécies, devido à quantidade de abelhas que a gente tem, mais de 300 espécies sem ferrão. E como que é produzido o mel? O mel, então, a abelha ela faz o forrageamento na natureza, coletando o néctar das flores e o pólen. E internamente dentro da colmeia, então é onde ela transforma isso em mel. Quais são os produtos das abelhas? Então tem o mel, tem o própolis, tem o gel própolis, isso dentro da abelha sem ferrão. E na abelha com ferrão existe mais alguns. Para finalizar então, quais são os benefícios? O benefício do mel, ele é um produto natural e não existe agrotóxico, nada, né? A abelha ela é muito seletiva nessa parte e te produz um produto 100% natural. E quem são os competidores no concurso? Bom, a JAO ela tem uma parceria muito forte com colecionadores, agremiações de diversos estados do Brasil. Então, desde o produtor de orquídeas que traz suas plantas e vem vender na exposição, ele também tem no regulamento da exposição a necessidade de colocar 20 plantas em exposição. Então, além de todos os colecionadores, ainda mais os 30 pontos comerciais que nós temos de plantas dentro da exposição, todos eles competem entre eles. Então, daí em torno de 600 expositores no total. E como que funciona esse procedimento do concurso? Bom, o concurso das orquídeas ele é dividido em 19 grupos. Desses 19 grupos, daí de acordo com as características de cada planta, a gente separa as plantas por características divididas em 19 grupos. E cada um desses 19 grupos é escolhido uma planta que se destaque e que represente melhor aquele grupo de plantas. Assim é tirado as campeãs dos grupos. Aí, por exemplo, a Lélia purpurata, que é a planta que deu origem à Festa das Flores, ela é uma planta que a gente valoriza mais ela na hora do julgamento, então onde que ela tem a campeã de grupo, primeiro vice-campeã e segundo vice-campeã. E também escolhemos mais duas plantas que se destacam entre as plantas da exposição, mas que de repente por alguma coisa que não fechou com todos os parâmetros do julgamento para aquele tipo de planta, não foi ao pódio, então ficam mais duas plantas como destaque ainda. Sim. Queria que você então comentasse um pouco mais agora sobre as orquídeas, né? Como cuidar de uma orquídea? Bom, cuidar de orquídeas normalmente eu falo que é um pouquinho mais difícil do que cuidar de uma criança. Principalmente porque a criança, se ela tem fome, se tá sujinha, qualquer coisa que aconteça com ela, ela vai abrir um berredo e vai pedir comida, vai dar demonstrações de que tem alguma coisa errada com ela. A orquídea não faz isso, em palavras ou em gestos, mas sim se a pessoa que tem a orquídea em casa sabe interpretar os sinais que a planta dá. Por exemplo, se a folha começa a ficar muito murcha, a pessoa vai lá e toca mais água em cima. Mas de repente ela já está murcha porque já vinha ganhando muita água e com isso apodrecia a raiz. Então a planta deixa de captar os nutrientes que ela precisa e acaba não se nutrindo da forma mais adequada e onde que ela acaba murchando as folhas. Então o excesso de água é uma das coisas um dos motivos pelos quais mais se mata a orquídea. Outra coisa, a luminosidade. A luminosidade correta é muito importante para a planta. De repente você tem uma planta aí na sua casa que nunca floresce, você comprou a planta em flor ou ganhou a planta em flor e nunca mais viu flor dela. Uma coisa que pode ser, um dos sintomas que pode acontecer isso, é justamente a falta de luminosidade. Também a parte de alimentação, a planta ela precisa ser muito bem nutrida, receber uma adubação, de forma que ela consiga desenvolver o seu vegetal e com isso, quando chega na época de floração dela, que ela imita aquela bela haste floral com uma grande quantidade de flores e consiga alegrar os olhos de quem a cuidou.
Uma receitinha bem fácil assim para quem tem algumas plantas somente em casa e gostaria de ter um adubo, uma forma de alimentar melhor a sua planta. Por exemplo, se você lava o arroz antes de cozinhar, aquela primeira água que você tira, aproveita aquela água e rega suas plantas. É um adubo riquíssimo em nutrientes que a planta precisa e que ela vai receber de forma homeopática, porque não é em grande quantidade, e com isso a planta ela consegue se desenvolver muito bem e atingir o vigor que você gostaria que ela tivesse. Isso daí não só para orquídeas, como samambaias também pode ser, outras plantas ornamentais, tudo pode ajudar no desenvolvimento melhor da planta. Horácio, o que você está achando aqui da Festa das Flores? Muito bonito, muito organizado, bastante variedade de plantas, né? E como a gente gosta desse tipo de planta e desse tipo de flor, a gente veio de Curitiba só para dar uma olhadinha e levar alguma coisa para casa. Tá? Vocês, o que mais lhe agradou vocês? Olha, a variedade de plantas e a organização também, está muito bonito, muito bem organizado, fácil de se achar aqui dentro, né? O estacionamento está um pouquinho precário, mas dá um jeito. Cara, eu vi que vocês compraram aqui uma orquídea, por que você escolheu essa daqui? É uma das minhas preferidas. Tá? Eu tenho coleção de orquídeas e é uma das minhas preferidas, a purpurata e nesse tom. Moisés, o que vocês estão achando do evento? Ótimo, bom, muito bonito. Isso aqui eu já conheço há muitos anos aqui. Eunice, o que você mais gostou aqui? O que você comprou? Qual é a planta ou flor que mais te agradou? Ai, são todas, né? São muito lindas orquídeas, né? Muito lindas orquídeas, a gente não sabe nem o que compra, porque é divino isso aqui. É uma tarde que a gente passa aqui, é uma coisa muito maravilhosa, né? Isso faz bem para a alma da gente, né? Muito bom, eu adorei mesmo passar essa tarde aqui. Beto, o evento também é voltado para profissionais da área? Exatamente. Tem toda uma parte técnica que foi pensada esse ano, né, trazendo profissionais, palestrantes do Brasil inteiro. São 17 palestrantes que vão estar durante os 3 dias fazendo as palestras técnicas com os mais variados temas. O importante assim, são palestrantes renomados e estão à disposição do público. E quais são os temas abordados? Então, são 17 palestras, né? Temas bem diversificados, desde o comportamento empreendedor do produtor rural ou da pessoa que trabalha com plantas ornamentais, né? Temas como flores no Brasil, então a questão do contexto, né? Como que está o mercado no Brasil hoje, né? A questão de números, a grandiosidade, né? Desse enorme mercado de plantas ornamentais que é o Brasil, né? Quase 14 bilhões de reais movimentados anualmente, né? Então passa pela questão da fitopatologia, doenças de plantas, construção de viveiros para plantas ornamentais, a questão do layout de lojas e garden centers, tá? E a grande palestra com o Dr. Harry Lorenzi, que é um engenheiro agrônomo do interior de São Paulo, criador do Instituto Plantarum, que é um excelente lugar para conhecer, e ele está aqui nos brindando com uma palestra gratuita ao público. A Festa das Flores é um evento de grande importância histórica, artística e cultural para Joinville. Acompanhe o evento todos os anos e venha conhecer.